Começando mais uma live semanal aqui no Viva no Comando. Dessa vez a gente vai falar sobre renda ativa e renda passiva. Conforme eu falei aí nos nossos stories, fiz algumas enquetes, inclusive. Muita gente não sabe a diferença, né? Alguns até confundiram com ativos e passivos e não é muito bem por aí, tá? Mas antes da gente começar, eu sempre faço um lembrete de que as nossas lives semanais acontecem todas as quintas-feiras, às 19h19. Esse é o horário fixo, tá? Sempre às 19h19 nas quintas-feiras. Sempre trazendo aí um tema relevante da semana, um fato importante aí que possa fazer a diferença para nós que somos investidores que estamos aí em busca da independência financeira final, né? Bom, então vamos lá, sem mais delongas, para a gente já iniciar e fazer de uma forma objetiva. Primeira coisa, como eu sempre trago, o que é, qual é o significado daquele tema que a gente está propondo aqui, trabalhando aqui com vocês. Bom, o que é renda ativa e renda passiva? De um grosso modo, a renda ativa é aquela que você precisa trabalhar para obter. Ou seja, suponhamos aí que você tem um trabalho, tá? Um emprego ou uma empresa. Se você não for trabalhar, você não vai receber o seu salário. Se você não abrir a sua empresa e não vender ou não prestar serviço, você não vai receber. Então precisa de uma ação, né? Então isso é uma renda ativa, ou seja, precisa da sua ação para que você receba. Já na renda passiva é diferente. Renda passiva é aquela em que você não precisa atuar diretamente para que você a receba. Por exemplo, o aluguel de um apartamento que você aluga é uma renda passiva. Enquanto houver inquilino, você vai estar recebendo ali todos os meses, não há uma ação. Você pode ter, e isso as pessoas confundem, você pode ter tido uma ação para juntar o dinheiro e comprar aquele apartamento. Ok, renda ativa durante esse período. Mas você investiu em algo, um apartamento, que vai te proporcionar renda passiva, ou seja, você vai viver daqueles aluguéis sem ter que precisar trabalhar, ou seja, sem ter que atuar para receber aquela renda. Então, basicamente, essa é a diferença entre as duas. Já estou entrando no segundo tópico, na verdade. Mas basicamente é isso que significa. Renda ativa é quando você precisa atuar diretamente para que você possa recebê-la. E renda ativa você não precisa atuar. Ela vem oriunda de algo que você já fez. Ou seja, um investimento que está te pagando dividendos, um aluguel, por exemplo, de um imóvel que você aluga. Você não precisa ir todos os dias lá produzir aquele aluguel. Aquele aluguel está sendo produzido através do imóvel que você tem, que tá alugado para aquele inquilino. Enquanto houver inquilino, você vai estar recebendo essa renda passiva. Qual que é a diferença, então, entre as duas? Né? Eu já fiz a explicação aí do que é, do significado, já trazendo um pouco disso para ficar fácil de entender. A principal diferença é que, como você entendeu, na renda ativa, ela é uma renda, uma espécie de como se você tivesse a obrigação. Por exemplo, se você tem contas a pagar, né? Todo mundo tem contas. Se você vive, você tem contas. E você precisa pagar aquelas contas. A renda ativa ela é uma obrigação. Ou seja, se você não for trabalhar, se você não vender ou prestar serviço na sua empresa, você não vai receber o dinheiro. Então, ela se torna uma renda obrigatória. Já a renda passiva, ela se torna uma renda livre. Por que livre? Porque independe se você for trabalhar ou não, independe se você vender ou prestar algum serviço, porque ela sempre vai cair. E aí a gente costuma dizer que a renda passiva, e quem disse isso foi o Warren Buffett, né, que é um guru aí dos investimentos, um americano, que a renda passiva ela é uma renda eterna, ou seja, se você viver 50 anos, 80, 100 anos, 200, 300 anos, essa renda passiva vai sempre existir e ela vai sempre estar aumentando. Por quê? Porque ela não precisa de você existir, não precisa da sua atuação para que você a receba. Então essa é a principal diferença. Renda ativa é aquela que você precisa atuar para receber. Exemplo, trabalho. Renda passiva é aquela que você não precisa atuar
para receber, porque ela vem oriunda de algum lugar. E no caso aqui no Viva no Comando, vem oriunda do patrimônio que a gente constrói. Exemplo de renda passiva: aluguel de um imóvel que você tem e está alugado. Você não precisa atuar para receber aquele aluguel. Enquanto houver inquilino, você vai estar recebendo sem ter que atuar. Então, basicamente, essa é a diferença entre renda ativa e renda passiva. Por que elas são importantes? Tem até uma pergunta aqui no final que vai corroborar com isso que eu vou falar agora. Beleza, você entendeu o que é renda ativa e renda passiva e provavelmente na sua cabeça renda passiva é muito melhor, né? Mas isso não é o certo de se pensar. Por quê? Porque cada uma tem a sua importância em um determinado tempo. Se você está construindo patrimônio, quanto mais rendas ativas você tiver, melhor. Porque a renda passiva ela é pequena, tá? Ela provém de um patrimônio que você constrói. Então, ela não tem como ser maior que a renda ativa. E como você já aprendeu aqui no Viva no Comando, quanto mais capacidade de geração de renda, ou seja, quanto mais renda ativa, mais dinheiro você tem. E quanto mais dinheiro você tem, mais capacidade de investimento você tem. Quanto mais capacidade de investimento você tem, você constrói mais patrimônio. E quanto mais patrimônio, investindo em ativos de forma correta, aí mais renda passiva você vai ter. Então, depende do momento. O momento agora, se você está construindo patrimônio, quanto mais renda ativa você tiver, melhor. Porque é uma construção. Você precisa cada vez mais de mais renda, de mais dinheiro para investir cada vez mais. Sem perder, é claro, a sua qualidade de vida no presente, mas para investir cada vez mais para que lá na frente esse patrimônio te proporcione uma renda passiva que seja condizente aí e que te torne independente financeiramente, que você possa viver de renda conforme você aprende aqui. Agora, se você já construiu o patrimônio e ainda assim você tem um patrimônio grande aí, vamos supor, você tem alguns ativos, mas esses ativos não te proporcionam renda passiva, eles simplesmente rentabilizam. Ou seja, você tem que ficar trabalhando, mesmo tendo aí milhões em ativos, né, em imóveis, sei lá, você tem que continuar trabalhando para sustentar os seus custos. E isso não é errado. Agora, nesse ponto, você precisa, se você está nessa situação, você precisa cada vez mais de renda passiva. Aqui a renda passiva é mais importante para você. Por quê? Porque você tem um patrimônio que não está sendo explorado. E explorado no sentido de receber ou ter renda passiva que vem desse patrimônio. É um patrimônio que simplesmente é um elefante branco. Ele existe, mas você não usa. Você tem que estar ali se desdobrando na sua empresa, se desdobrando no seu emprego, para poder pagar suas contas. E com um patrimônio que podia estar pagando as suas contas através da renda passiva que ele estaria proporcionando. Então, as duas rendas são importantes, tá? Uma mais em um período, a outra mais em outro período, tá? Não existe uma melhor que a outra. E eu trouxe até, como eu disse, uma pergunta aqui para a gente falar sobre isso, tá? Então, como eu já comecei um pouquinho atrasado a nossa live, para a gente fazer bem objetivo, eu já vou passar para essa pergunta, tá? Para corroborar aí com o que eu estou falando, e depois para a segunda pergunta que eu selecionei das que vocês mandaram aí nos nossos stories, tá? Bom, a pergunta foi: qual é a melhor, renda ativa ou renda passiva? E eu já expliquei, depende de qual período, qual momento você está. Se você está na construção de patrimônio, como você aprende aqui no Vivo no Comando, ou seja, você está investindo, construindo ativos, construindo patrimônio, o melhor é que você tenha mais rendas ativas do que passivas, tá? Pelos motivos que eu já expliquei anteriormente. E se você não tiver um momento aí que você já tem um patrimônio considerável, mas ele é um elefante branco, ou seja, ele não está te rendendo nenhum tipo de renda passiva, você precisa aumentar a sua capacidade de receber essa renda passiva e deixar um pouco de lado a renda ativa, senão você não vai nunca viver de renda, nunca vai se aposentar, né? Mesmo tendo aí milhões e milhões na conta, esses milhões não estão proporcionando nada para você. E tem muita gente que se engana de que eu tenho milhões na conta, eu vou viver desses milhões. Não, isso está totalmente errado, tá? A gente vive da renda que o patrimônio proporciona. No exemplo do apartamento alugado que eu estou falando, você não vai ficar vendendo um tijolo por dia para poder pagar suas contas do seu apartamento. Não, aquele patrimônio fica lá fixado, rendendo, né? É claro, mas
você está vivendo do aluguel que está vindo dele, certo? Então você não está vendendo o tijolo todo dia do seu apartamento. E usar dinheiro, se você tem milhões na conta, por exemplo, tá? Um exemplo bem esdrúxulo, você não vai ficar usando o dinheiro da sua conta para viver, porque esse dinheiro vai acabar um dia. E se ele não está investido em algo, ele vai acabar muito mais rápido, porque a inflação ela corrói todo o dinheiro, né? Todo o patrimônio que não está investido. Então, precisa-se sim, nesse caso, buscar bastante renda passiva. Então, a renda passiva, nesse caso, seria melhor, tá? A segunda pergunta. Eu devo abandonar minha profissão para investir na bolsa? Não. Por quê? Porque isso é uma pergunta clara de quem está confundindo renda ativa com renda passiva. A sua profissão é uma renda ativa. Você está trabalhando para gerar essa renda. E essa renda é que vai fazer você investir, tá? Lá na bolsa existem ativos, né? A gente não investe na bolsa, a gente só usa a bolsa para comprar ativos ou vender ativos. Você vai investir esse dinheiro para comprar ativos e construir patrimônio. Esse patrimônio vai te proporcionar a renda passiva. Aí sim você vai viver de renda. Mas não tem como você abandonar a sua renda ativa se você está no momento de construção de patrimônio para viver da renda passiva. Porque além dela ser pequena, ela não vai te proporcionar um crescimento muito grande de patrimônio. Veja só que eu vou falar para vocês um exemplo. Uma renda ativa aí, se você consegue, é uma pessoa bem qualificada, tem uma boa empresa ou um bom emprego, você consegue, por exemplo, investir aí R$3.000 por mês. Tá? Isso é exemplo. Pode ser muito para uns, pode ser pouco para outros, mas só para a gente fazer um exemplo. E esses 3.000, eles são de renda ativa e você vai investindo. Agora, se você abandona a sua renda ativa, esses 3.000 não existem. Mas você tem lá um montante que você está investido, né, como patrimônio, e você vai investir sua renda passiva. Agora, olha só a diferença. Para você ter os mesmos 3.000 de renda passiva, né, que era uma ativa lá atrás, você vai precisar ter aí um patrimônio de cerca de R$600.000. Tá? Então, olha para você ver a dificuldade que é em ter só renda passiva se você está no período de construção de patrimônio, no período de investimento. Tá? Porque você precisa ter R$600.000 para receber R$3.000 de renda passiva e ficar igual aos 3.000 que você estaria investindo numa renda ativa. Tá? Então, não compensa, né? Não faça isso. Não abandone a sua renda ativa para viver de renda passiva ou para tocar a sua renda passiva aí. Tá? E isso só pode ser feito quando você já tem um patrimônio considerável em que você não precisa mais se preocupar com investir, tá? Ou seja, você já está vivendo de renda, né? Que é um intuito que a gente que eu ensino aqui, né? E que a gente está aprendendo sempre. Agora, se você está na construção de patrimônio, renda ativa é o primordial. Não se abandona a renda ativa para investir em ativo nenhum, tá? Para viver de ativo. Isso não pode acontecer, tá bom? Bom, essa foi a segunda e última pergunta. Eu agradeço aí a quem participou, tá bom? Essa live, como eu sempre falo, ela fica gravada aqui no nosso feed para você que talvez pegou pela metade ou para você que quer rever, né? Ficou com alguma dúvida e quer rever novamente. É só você acessar aí no nosso feed. Ela também fica disponível lá no nosso YouTube, também no nosso Facebook, tá bom? E lá no nosso site, certo? Então esse foi o nosso tema dessa semana, renda ativa e renda passiva. Na próxima semana a gente vai estar trazendo aí um outro tema relevante para poder ensinar para vocês, tá bom? Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado para quem participou e nós nos vemos aí na próxima quinta-feira às 19h.